Outra suposta prova favorita de terrabolistas é a aparência, a um observador na costa, de cascos e navios sendo ofuscados pela água e desaparecendo de vista ao navegarem para longe rumo ao horizonte. Sua afirmação é que cascos e navios desaparecem antes dos mastros porque o navio está começando sua declinação ao redor da curvatura convexa da Terra-bola. Mais uma vez, contudo, sua conclusão apressada é tirada de uma premissa defeituosa, a saber que apenas numa Terra-bola esse fenômeno pode ocorrer. O fato da questão é que a lei da perspectiva em superfícies planas dita e implica a mesmíssima ocorrência. Por exemplo, uma menina de vestido andando para longe rumo ao horizonte parecerá afundar para dentro da terra quanto mais longe ela andar. Seus pés desaparecerão de vista primeiro e a distância entre o chão e a parte de baixo de seu vestido diminuirá gradualmente até que, após cerca de meia milha, parece que seu vestido está tocando o chão enquanto ela anda sobre pernas invisíveis. O mesmo acontece com carros correndo para longe. Os eixos gradualmente ficam mais baixos e as rodas somem, até parecer que o carro está deslizando sobre o próprio corpo. Tal é o caso em superfícies planas, as partes mais baixas de objetos, afastando-se de um dado ponto de observação, desaparecem necessariamente antes das mais altas. David Waterlow Scott diz: essa lei da perspectiva nos encontra em cada caso e não pode ser negada. Se numa linha reta olharmos um lago congelado de uma certa distância, devemos observar pessoas que parecem estar patinando sobre os joelhos. Mas se nos aproximarmos perto o bastante, devemos vê-las realizando movimentos graciosos com os pés. Ademais, se olharmos através de um túnel reto, devemos notar que o teto e a pista abaixo convergem para um ponto de luz no fim. É a mesma lei que faz as colinas afundarem no horizonte enquanto o observador se afasta, o que explica como um casco de navio desaparece no horizonte. Eu também repararia que quando o mar está imperturbado por ondas, o casco pode ser restaurado à vista com o auxílio de um bom telescópio, muito depois de haver desaparecido a olho nu, provando assim que o navio não havia descido atrás da colina aquosa de um globo convexo, mas ainda está navegando no nível de um mar plano. Não somente o desaparecimento de cascos de navio é explicado pela lei da perspectiva, está provado inegavelmente como verdade com o auxílio de um bom telescópio. Se você assistir a um navio navegando para longe rumo ao horizonte a olho nu, até que seu casco tenha desaparecido completamente de vista abaixo da suposta curvatura da Terra, e então olhar através de um telescópio, você notará que o navio inteiro volta rapidamente à vista, casco e tudo mais, provando que o desaparecimento foi causado pela lei da perspectiva e não por uma parede de água curvada. Samuel Houghton diz que em qualquer lago congelado ou canal, notavelmente no canal Bedford, no município de Cambridge, no inverno, em um dia claro, patinadores podem ser observados a várias milhas de distância, parecendo deslizar sobre membros sem pés, patins e botas totalmente invisíveis a olho nu, mas distintamente visíveis através de um bom telescópio. Mas mesmo no mar, quando a água está muito calma, se uma embarcação é observada até que esteja com o casco para baixo, um telescópio potente na direção dela restaurará o casco à vista, do que se deve concluir que a parte mais baixa de um navio abaixando
desaparece pela influência da perspectiva e não por afundar atrás do cume de uma superfície convexa. Terrabolistas também vão frequentemente sofismar que se a Terra fosse plana, então poderíamos vê-la por inteiro. Mas isso é, claro, ignorante e impreciso. Se você ficar de pé numa praia, planície ou pradaria, constatará que o horizonte se estende por cerca de 3 a 6 milhas ao seu redor, dependendo do tempo e de sua visão. O alcance do olho humano, nosso campo de visão, é de 110 a 1 grau, e o menor ângulo sob o qual um objeto pode ainda ser visto é 1/60 de 1 grau, de modo que quando um objeto tem 3.000 vezes seu próprio diâmetro de distância até um observador, ele cessará de ser visível. Então, por exemplo, a maior distância na qual alguém pode ver uma moeda de 1 polegada de diâmetro é 3.000 polegadas, ou 250 pés. Portanto, se um casco de navio está a 10 pés acima da água, ele desaparecerá a olho nu a 3.000 vezes 10 pés, ou 6 milhas. Isso nada tem a ver com a suposta convexidade ou curvatura da Terra e tudo a ver com a lei comum da perspectiva. Thomas Winship diz: o horizonte de um observador é distante ou próximo de acordo com sua alta ou baixa elevação acima da superfície do suposto globo. Se ele estiver 24 pés acima do nível do mar, diz-se que ele está no centro de um círculo que delimita sua visão, o raio do qual, em qualquer direção, num dia claro, é 6 milhas. Um cavalheiro da região me conta que ele assistiu a uma corrida de barcos na Nova Zelândia, vendo os barcos por todo o caminho indo e voltando, a distância sendo 9 milhas a partir de onde ele estava na praia. Eu vi o casco de um navio a vapor a olho nu, a uma elevação de não mais que 24 pés, a uma distância de 12 milhas e fazendo observações ao longo da costa sul-africana, tendo tido às vezes um horizonte de pelo menos 20 milhas a uma elevação de apenas 20 pés. A distância do horizonte ou ponto de fuga, onde o céu parece tocar a terra e o mar, é determinada em grande medida pelo tempo, e quando ele está limpo, pelo poder de nossa visão. Isso é observado pelo fato de que o telescópio aumentará a distância do horizonte muitíssimamente e trará objetos à vista que estão completamente além do alcance da visão a olho nu. Mas como nenhum telescópio pode penetrar um segmento da água, a conclusão legítima a qual somos forçados a chegar é que a superfície da água é nivelada e que, portanto, a forma do mundo não pode ser globular e que em tal superfície plana ou nivelada, quanto maior a elevação do observador, maior será o alcance de sua visão. E assim, mais longe ele pode ver. Samuel Hobbalton diz: na costa próxima ao Waterloo, algumas milhas ao norte de Liverpool, um bom telescópio foi fixado a uma elevação de 6 pés acima da água. Ele foi direcionado a um grande navio a vapor, acabando de vez de deixar o rio Mersey e navegando para Dublin. Gradualmente, o mastro da embarcação, baixando, chegou próximo ao horizonte, até que à distância, após mais de 4 horas decorridas, ele desapareceu. A taxa ordinária de navegação dos navios a vapor de Dublin era de não menos que 8 milhas por hora. Então, a embarcação estaria pelo menos a 32 milhas de distância quando o mastro chegou ao horizonte. Os 6 pés de elevação do telescópio requereriam 3 milhas a serem subtraídas da convexidade, o que daria 29 milhas, o quadrado das quais, multiplicado por 8 polegadas, dá 560 pés. Subtraindo 80 pés da altura do mastro principal,
encontramos que, de acordo com a doutrina da rotundidade, o mastro do navio, retirando-se, deveria ter ficado 480 pés abaixo do horizonte. Muitos outros experimentos desse tipo foram feitos com navios retirando-se ao mar, e sempre com resultados inteiramente incompatíveis com a teoria de que a Terra é um globo.